falar um pouquinho da vida futura, e realmente o Gilson tem um pouco de razão. A gente tem muita dúvida ainda, né, com relação à vida futura. Tanto a gente tem dúvida porque na época da pandemia, você viu como os espíritas se esconderam? Olha o medo que tiveram do bicho aí, né, do negócio. De morrer, ser real mesmo, né? Eles tiveram medo de que o negócio era real mesmo, né? Que vai matar todo mundo, vai pisar em cima das pessoas no meio da rua e todo mundo vai morrer. Tem um monstro lá na frente, você acabou com aberto, você vai entrar dentro dele, vai te... Não, tem que me preservar, que eu tenho que me cuidar, entra embaixo da cama e tal. E a maioria dessas pessoas, no fundo, não conseguiram sobreviver. Muitas delas, né? Até hoje tem sequela, né? Que se isolaram e tudo. Aí inventaram a história de vacina e tudo, e hoje estão se descobrindo aí os malefícios que ela está criando nas pessoas. Enfim, a gente acabou sendo uma espécie de massa de manobra de alguma coisa. Mas isso os espíritos já tinham que ter essa consciência, porque se a gente tem o que fazer dentro da doutrina, no trabalho social, em alguma coisa, por que nós temos tanto impedimento, tanta dificuldade de enfrentar a adversidade, o problema? Quando a gente começou com os moradores, quando teve na época com os moradores de rua, eu imaginei que ia morrer metade dos moradores de rua, mais da metade, quase todo mundo. Falei, vai acabar, a AME vai acabar, porque vai morrer todos os moradores de rua, né? E no fim, foram os que mais sobreviveram. Os que mais sobreviveram. E outra, se nós tivermos uma guerra de fome agora, sabe quem sobrevive? Os moradores de rua. Porque os caras estão acostumados a passar 2, 3 dias com a barriga vazia, e anda, e só bebe água. E a gente? Se não tomar aquele chazinho da tarde junto com o biscoito, se não tiver a janta, não tiver o almoço, o café, a gente passa mal, não é? Mas então, a gente tem que estar preparado para o futuro. Eu acho que é assim, não importa o que venha acontecer, a gente tem que estar firme. Desencarnar, o que a gente pode fazer, meu Deus do céu, se a gente tiver que desencarnar? Dá para evitar um desencarne? Esses dias para trás tive um pequeno acidente com o carro que é assim, coisa de segundo, quando você vê, aconteceu. E eu acho que o desencarne é a mesma coisa, não é? Quando a gente vai desencarnar, é assim, podia ter ido pela outra rua, podia não ter passado aqui, podia não ter ido no hospital, podia ter feito... Já foi, acabou, já não interessa mais, o momento já passou. Agora, é importante você estar forte, resiliente para vencer e superar aquilo, não é? Então, a primeira coisa que eu acho é o seguinte, nós vamos passar pelo umbral, todo mundo vai passar, diz que é a porta de passagem, não tem como evitar de passar, todo mundo tem que passar. Agora, a diferença é quanto tempo e o que vai ficar fazendo lá, né? Então, se vai ficar poucos minutos, poucas horas, poucos dias, poucos meses, poucos anos. O André Luiz, pela sua dificuldade, ficou anos, acho que 7, 8 anos, né? Mais ou menos, por aí, né? 9 anos, imagina. Numa situação daquela, né, de não conseguir reconhecer a grandeza do Criador. Foi só isso, porque na hora que ele fez uma prece, foi socorrido, não é isso? Então, ainda vou passar para o umbral? Tranquilo, vou ter que passar, o que eu posso fazer? Não tem como evitar. Não é que reza correndo, você tem que estar preparado para enfrentar, você tem que estar firme para isso. Se você não estiver preparado para enfrentar, você não está pronto para a vida futura. Você tem que enfrentar todas as adversidades que o mundo vem te trazer. A mãe que perde um filho, né? O Gilson estava falando também, o Natalino falou, o Chico sente muito isso. Por quê? A maioria de nós ainda não pensou em vida futura. A gente não pensa na vida futura, a gente só pensa no agora, no hoje, na perca. A gente só pensa nisso agora. Então, é claro que existem uma série de coisas que envolvem um ente querido, especialmente um ente que, por exemplo, no meu caso, que mora comigo lá, os meus filhos, minha cunhada, minha esposa, né? A perca de um ente desse é muito pesada, óbvio que é pesada. Mas a gente não pode simplesmente abaixar a cabeça, né? Nós temos que levantar a cabeça, confiar. Os espíritos estão cansados de falar, através da literatura do Chico, o que eles fizeram depois. Estão cansados de falar, ficaram no hospital, se restabeleceram, então aqui, mas não fica chorando nos cantos, não fica para lá e para cá, não fica pensando em morrer para chegar mais cedo aqui, não fica pensando nada disso. Pega as minhas coisas, se desfaz tudo, fica uma outra fotografia, uma outra bobagem, uma outra lembrancinha, dá para quem precisa das minhas coisas. Eles mesmos falam isso pra gente. E a gente, parece que a gente tem um certo apego, uma certa dificuldade. Quem não conhece uma pessoa, por exemplo, que vive em luto até hoje, às vezes, por causa de um filho, do marido, de alguém, não é? Vive aquele luto interminável, né? Não se conforma. E o espírito também está sofrendo, porque ele fica pensando, meu Deus do céu, como é que vai fazer para desfazer isso?
Então, a ideia é a gente se fortalecer e ter essa força resiliente de superar e seguir em frente, porque a vida futura é isso. O que nós vamos ser no futuro? Eu não sei. O que a gente pode fazer? Eu não sei. A gente vai enfrentar. O que tiver que acontecer, acontece, não é? Se eu soubesse o que eu seria há 40 anos atrás, talvez mudasse o caminho, mas de uma certa forma foi bom, de uma certa forma foi ruim, enfim. A gente tem que viver o que tem que viver, não tem jeito, né? Não sei se isso é muito consolador, né? Mas